Desde sua eleição, o Papa Leão XIV demonstrou que não precisa de gestos teatrais para sacudir a Igreja. Sua maneira de agir é diferente, quase desconcertante. Ele fala pouco, ouve muito e decide com lentidão. Mas quando decide, tudo se move. E nas últimas semanas houve uma série de ações, algumas visíveis, outras mais discretas, que geraram um verdadeiro terremoto espiritual dentro e fora do Vaticano. Não por serem escandalosas, mas por serem profundamente claras. Claras e por isso mesmo incômodas. Porque Leão XIV não está jogando com equilíbrio, não está procurando agradar a todos, está levando a Igreja a um ponto onde não há mais espaço para ambiguidades, e isso inevitavelmente gera tensão. Para alguns, suas decisões recentes são um sinal de esperança. Para outros, são uma ameaça. Mas ninguém pode dizer que elas não estão marcando uma ruptura com o letargo. As mudanças começaram a tomar forma concreta. Não são mais apenas gestos simbólicos, como sua recusa em se instalar no Palácio Apostólico ou sua constante decisão de celebrar a missa sem câmeras. Agora trata-se de movimentos estratégicos, bem pensados, com impacto real no governo da Igreja, e por isso as reações não se fizeram esperar. Desde o interior da Cúria até os corredores de certos meios de comunicação internacionais, percebe-se claramente que algo está mudando. O primeiro sinal foi a reorganização silenciosa de vários dicastérios. Não houve comunicados extensos, apenas breves notas oficiais, mas com mudanças de nomes que, para quem conhece a estrutura vaticana, foram impactantes. 3 figuras de longa trajetória e forte presença na mídia foram discretamente afastadas de seus cargos. Em seu lugar, o Papa nomeou pastores de perfil discreto, sem contas nas redes sociais, sem ambições visíveis, mas com reputação de profunda vida interior e austeridade doutrinária. Uma dessas novas nomeações que passou quase despercebida pela imprensa generalista foi a do novo secretário para os seminários. Trata-se de um bispo africano de vida contemplativa, conhecido por ter passado anos em uma comunidade rural, sem luz elétrica, e por ter recusado promoções durante mais de uma década. O Papa o colocou agora para orientar a formação de futuros padres, e esse gesto foi interpretado por muitos como uma mensagem clara. A Igreja não precisa de gestores, precisa de santos, mas o terremoto não se limita aos nomes, vem também dos silêncios. Leão XIV manteve um ritmo pausado em suas audiências públicas, mas seus encontros privados se multiplicaram. Religiosos, freiras de clausura, leigos contemplativos, missionários silenciosos estão passando por sua pequena capela privada, não para serem ouvidos por protocolo, mas porque o Papa quer discernir a partir do que não se vê. E isso é novo. Isso desconcerta porque rompe com o esquema do controle institucional e coloca no centro o testemunho. Um dos cardeais que o acompanhou em uma recente reunião disse o seguinte em particular: o Santo Padre não busca eficiência, busca fogo. Ele quer saber onde o Espírito continua ardendo e, a partir daí, reconstruir. E essa frase resume bem o momento que a Igreja está vivendo. Porque o que Leão XIV está fazendo não é uma reforma estrutural, é uma poda espiritual. E as podas, por mais necessárias que sejam, sempre doem. É por isso que muitos dentro da Igreja se sentem hoje abalados. Não porque o Papa os tenha acusado, não porque tenha lançado condenações, mas simplesmente porque começou a agir com coerência. E quando alguém é coerente com a cruz, tudo o mais começa a tremer. Na última audiência geral, Leão XIV não falou sobre suas decisões. Apenas disse uma frase que para muitos foi suficiente. Quando o templo é limpo, o barulho se acalma e então Deus pode falar novamente. Ele não deu contexto, não explicou. Mas aqueles que acompanharam seus últimos passos compreenderam que ele se referia ao caminho que começou a percorrer como pastor de uma igreja cansada, às vezes confusa, mas ainda sedenta pelo eterno. E é isso que está causando mais impacto, não suas palavras, mas sua maneira de caminhar. Porque em tempos em que se espera do Papa grandes mensagens, grandes eventos, Leão XIV optou pela escuta prolongada, pelo retiro interior, pelo silêncio operacional, e isso não produz manchetes, mas produz tremores. O Vaticano, acostumado ao protocolo e ao cálculo,
Agora vê como a lógica muda. Os escritórios que antes eram o centro das decisões já não recebem a mesma atenção. Aqueles que antes influenciavam com redes e contatos agora se sentem desconcertados. E aqueles que viviam em silenciosa obediência começam a ser chamados a servir. Trata-se de uma reorganização, sim, mas não superficial. É uma purificação, uma espécie de quaresma eclesial. E como toda quaresma vem com jejum, com dor, com renúncia, mas também com esperança. E essa esperança, embora ainda expressa em voz baixa, já se sente. Porque o povo fiel, muitas vezes confundido pela polarização, reconhece quando um pastor age a partir do coração de Deus. Não com aplausos fáceis, mas com oração. Leão XIV está deixando a cruz falar, e essa cruz, quando vivida com verdade, abala o mundo. O que está acontecendo em Roma não se trata apenas de decisões isoladas. Trata-se de um processo que, embora silencioso, é tão claro quanto radical. O Papa Leão XIV está desmontando passo a passo uma lógica de poder que se enraizou na Igreja durante anos, talvez décadas. Ele está fazendo isso sem palavras agressivas, sem escândalos na mídia, sem necessidade de se pronunciar contra pessoas específicas. Ele está simplesmente agindo com uma direção diferente. E isso, para aqueles que viviam confortavelmente na inércia institucional, é um verdadeiro terremoto. Um dos momentos mais reveladores ocorreu há poucos dias, quando o Papa convocou uma reunião privada com um pequeno grupo de superiores gerais de congregações religiosas. Em vez de fazer um discurso formal, como era costume, pediu que cada um falasse livremente durante um longo tempo. Ele ouviu em silêncio, não interrompeu. No final, disse apenas uma coisa: a Igreja não pode se parecer mais com uma organização internacional. Quando o Espírito desaparece, entramos na gestão e perdemos a graça. Não foi uma crítica direta, foi um aviso dito a partir da fé, da experiência, do desejo sincero de conversão. E os que estavam lá sabiam que ele não falava em abstrato. Falava da Igreja real, do que está vendo, do que está começando a mudar. Porque este Papa não está interessado em uma imagem, está interessado em uma alma desperta. Sua reforma não busca aplausos, busca frutos. E é por isso que cada um de seus últimos movimentos, desde as nomeações discretas até o desaparecimento de certos rostos midiáticos dos corredores do Vaticano, tem um único objetivo: descentralizar o ego, recentrar o olhar, voltar para Cristo. Uma das mudanças mais comentadas, embora ainda sem anúncio oficial, é a transformação que o Papa quer impulsionar nas celebrações litúrgicas papais. Ele já demonstrou isso com fatos. Desde sua eleição, ele se recusou sistematicamente a transformar a liturgia em um espetáculo. As missas em Santa Marta, que antes eram visíveis e acompanhadas por milhares de pessoas, deixaram de ser transmitidas, não por sigilo, mas por reverência. Leão XIV acredita, e já o disse em privado, que o sagrado não precisa de exposição, precisa de recolhimento. E esta decisão, aparentemente menor, foi interpretada por muitos como um gesto contundente, porque numa época dominada pela imagem, optar pelo silêncio, pelo altar sem câmaras, pela oração sem testemunhas, é uma declaração profética. Outro gesto que chamou a atenção foi sua recusa em aceitar certos eventos públicos protocolares que há décadas faziam parte da agenda papal. Sem anunciar, ele deixou de comparecer a certas recepções, audiências diplomáticas e encontros que não considera essenciais para sua missão pastoral. Ele não faz isso por desprezo, mas porque está convencido de que o tempo do Papa pertence a Deus e ao seu povo, não aos compromissos do mundo. Esta forma de viver o pontificado, mais retraída, mais orante, mais centrada, despertou reações mistas. Alguns dentro da cúria sentem-se desconcertados. Dizem que o Papa é imprevisível, que quebra os esquemas, mas outros, sobretudo nas periferias do mundo católico, nas dioceses pobres, nas comunidades perseguidas, começaram a sentir que este Papa os representa, porque não veio para ser uma figura de prestígio, veio para ser pastor. E isso, embora incomode aqueles que esperavam outra coisa, é profundamente evangélico. Em um encontro recente com um grupo de jovens religiosos,
o Papa foi ainda mais direto. Um deles perguntou-lhe: qual é a necessidade mais urgente da Igreja? Leão XIV não hesitou. Respondeu: recuperar o medo de perder Deus, porque quando não nos dói mais nos afastar dele, então estamos perdidos, mesmo que tenhamos estruturas perfeitas. Foi uma resposta breve, mas comovente. E é esse o centro de sua mensagem. Ele não está chamando para uma igreja funcional, está chamando para uma igreja arrependida, viva, real. E é por isso que seu estilo desconcerta, porque em vez de lançar-se a mudanças visíveis, ele está podando lentamente a autossuficiência. Em vez de centralizar o poder, ele o dissolve. Em vez de protagonismo, ele propõe a oração. E isso, embora não pareça, é a reforma mais radical que se pode fazer, porque não se vê, mas reordena tudo por dentro. As consequências desse estilo já começam a ser sentidas. Algumas figuras acostumadas a ter presença constante na mídia desapareceram do foco. Outras, mais humildes, foram chamadas a colaborar. O Papa não recompensa o carisma midiático, recompensa a fidelidade no oculto. E isso é novo, isso incomoda, mas também isso cura. E assim se explica por que há tanto nervosismo em alguns setores da igreja institucional. Porque este Papa não ameaça com palavras, ameaça sem querer, com sua coerência, com sua forma de viver o evangelho sem concessões, com sua opção clara pelo essencial. Leão XIV. Ele não veio para manter o que existe. Ele chegou, como ele mesmo disse na missa do Espírito Santo antes do conclave, para abrir janelas fechadas pelo medo e deixar entrar o ar do Espírito. E esse ar já se sente. É forte, é limpo, é incômodo, mas é o que purifica. E assim, sem gritos, sem decretos massivos, sem espetáculo, o Papa está reconfigurando a alma da Igreja. E por isso muitos já o chamam de o terremoto mais silencioso dos últimos tempos. Nos últimos anos, testemunhamos uma Igreja que, em muitos aspectos, parecia desgastada, dividida, às vezes presa entre discursos opostos, como se tivesse que escolher entre tradição e modernidade, entre rigidez ou dissolução. Em meio a essa tensão, o Papa Leão XIV não veio para tomar partido entre polos ideológicos. Ele veio para romper completamente esse eixo, porque sua mensagem, embora simples, aponta para outra dimensão, a dimensão espiritual. E nisso suas últimas ações não deixam dúvidas. Um dos atos mais simbólicos ocorreu recentemente e quase sem cobertura. O Papa decidiu visitar de forma não programada um mosteiro de vida contemplativa nos arredores de Roma. Chegou sem câmeras, sem jornalistas, acompanhado apenas por um padre e um irmão. Pediu para passar uma tarde inteira com as irmãs, não para falar com elas, mas para rezar com elas. Celebrou a Eucaristia em silêncio, ajoelhou-se em adoração prolongada e deixou-lhes uma carta escrita à mão. Obrigado por sustentar a Igreja desde a invisibilidade. Vocês são o centro oculto que mantém todo o corpo à tona. Esse gesto foi descrito por alguns como insignificante do ponto de vista institucional, mas espiritualmente é explosivo, porque o Papa está evidenciando o que o mundo moderno esqueceu, que o poder não está no barulho, mas na interação, que não é a visibilidade que garante a fecundidade, mas a fidelidade oculta. Paralelamente, Leão XIV começou a solicitar relatórios diretos aos bispos sobre o estado espiritual de suas dioceses, não centrados em estatísticas ou números, mas em 3 perguntas essenciais. Quanto se reza? Como se celebra a Eucaristia? Onde está o silêncio? Essas perguntas, embora simples, estão desestabilizando estruturas que por anos se sustentaram com base na eficácia pastoral, na atividade constante, no fazer acima do ser. E essa é a raiz do terremoto. O Papa está desativando a maquinaria que tornava a Igreja uma instituição exausta por seu próprio ritmo, para devolvê-la à sua fonte, a contemplação. Para alguns isso soa romântico, para outros utópico, mas na realidade é profundamente evangélico e, por isso mesmo, também profundamente revolucionário. Em certos setores, começa-se a falar com preocupação do modelo Leão XIV. Alguns o consideram imprevisível, outros temem que ele esteja desmantelando estruturas que levaram décadas para serem consolidadas. Mas o que realmente está acontecendo
é algo mais sutil. Ele está retirando o verniz que escondia a fragilidade espiritual. Está deixando ver o que realmente sustenta a igreja e o que não sustenta. Durante sua última reunião com vários cardeais latino-americanos, o Papa foi direto. Não tenho medo de que a igreja seja pequena. Tenho medo que seja grande, mas vazia. Estas palavras, como um eco profético, espalharam-se entre bispos e padres, gerando não só espanto, mas também uma certa consciência, porque apontam com precisão um dos grandes dramas do nosso tempo: a perda de densidade interior. E é aí que Leão XIV está batendo mais forte. Ele não permite mais que o ativismo religioso sirva de refúgio. Ele quer autenticidade, não perfeição, mas verdade. Por isso, começou a exigir que todos os bispos dediquem um dia inteiro por mês ao retiro pessoal. Não é opcional, é obrigatório. E não se trata de reuniões ou trabalhos escritos. Trata-se de oração, silêncio e exame pessoal. Muitos receberam isso com alegria, outros com resistência, mas o Papa não está negociando. Está plantando novas raízes e sabe que sem raízes não há tranquilidade. Ele também pediu a todos os dicastérios que revisem seus programas pastorais à luz do Evangelho de João, capítulo 15. Permaneçam em mim e eu em vocês. Ou seja, ele colocou a permanência, não a produtividade, como critério. E isso, em uma época obcecada por resultados, é uma revolução espiritual. A isso se soma outro gesto quase profético: a suspensão temporária de novas canonizações. O Papa disse que precisa revisar profundamente os critérios atuais, não porque não haja santos, mas porque teme que a pressa em elevar figuras populares aos altares esteja diluindo a compreensão do martírio interior, da santidade silenciosa, da fidelidade escondida. O Papa Leão XIV pediu tempo, pediu oração e pediu que não se confunda devoção com pressão da mídia. Este é o estilo dele. Ele não quer mudar por mudar, quer purificar. Nessa purificação está se mostrando sua verdadeira coragem. Ele não está sacudindo a árvore de fora, está fazendo isso de dentro, com firmeza, com paciência, mas sem hesitações. No Vaticano já não se fala de reformas administrativas. Fala-se com respeito e em voz baixa de uma reforma espiritual em andamento. Uma reforma que ainda não tem nome, que não está em um documento, mas que está deixando marcas e já começou a tocar corações. Isso é o que mais desestabiliza. Não há como controlá-la, porque não depende de um programa, depende de um homem que decidiu viver o que prega. Quando um papa faz isso, a terra treme. Nas últimas semanas, uma frase começou a circular nos corredores do Vaticano, dita por alguns com admiração e por outros com preocupação. O Papa não está reformando a igreja, está purificando-a. Quem disse essa frase pela primeira vez foi um bispo europeu que, após ter uma conversa particular com Leão, saiu visivelmente emocionado. Ele não falou de decisões políticas, não comentou mudanças estruturais, apenas disse: "Este Papa olhou para mim como um irmão e me perguntou: você está realmente rezando?" Esse é o centro do terremoto. Não são as nomeações, não são os silêncios públicos. É essa pergunta tão direta e tão incômoda, porque mostra a grande doença que Leão XIV veio diagnosticar. Uma igreja que deixou de se ajoelhar, que substituiu a oração pela reunião, a contemplação pela gestão e o ardor apostólico pela pressa administrativa. Por isso, cada ação do Papa neste momento tem a mesma raiz: fazer espaço para Deus em meio ao barulho, em meio ao cansaço pastoral, em meio à fragmentação da igreja. E fazer isso sem impor, mas com uma autoridade espiritual tão clara que não precisa de explicações. Uma prova disso tem sido sua insistência, cada vez mais evidente, em recuperar a figura do padre como homem do altar e não como gestor social. Em vários encontros recentes com os seminaristas, Leão XIV insistiu que a primeira tarefa do padre não é falar bem, mas rezar muito. E acrescentou: se você não se ajoelha todos os dias, mais cedo ou mais tarde vai se ajoelhar diante do mundo. Essa convicção começou a se refletir na formação dos padres. Ele pediu que os seminários priorizem a vida espiritual acima de qualquer outra competência. Pediu que se elimine o ativismo desnecessário,
as visitas constantes a estruturas externas, os discursos sem conteúdo de oração. Ele quer que o futuro padre volte a ser um homem de oração, de breviário, de silêncio, de eucaristia. Isso levou a uma revisão profunda de vários programas de formação. Em alguns países, foi solicitado um retiro anual obrigatório para seminaristas, 40 dias de retiro absoluto, sem contato com redes sociais, sem discursos externos, apenas oração, vida comunitária, confissão e adoração. A decisão causou resistência em certas regiões, mas o Papa foi claro: prefiro ter menos padres, mas verdadeiros. Essa frase tem um poder quase profético, porque toca o fundo do problema. Não é quantidade, é qualidade espiritual. Não é volume de eventos, é profundidade de presença. Não é protagonismo, é entrega. Ele também começou a deixar clara sua intenção de repensar a vida dos bispos. Ele já disse claramente que está cansado dos bispos empresários, aqueles que vivem entre relatórios e recepções, mas perderam o contato com o povo. Ele começou a chamar discretamente pastores desconhecidos de dioceses pequenas, com pouca visibilidade, mas com fama de santidade. Bispos que pregam com poucas palavras, mas têm igrejas cheias de silêncio orante. Isso está perturbando velhos esquemas, porque no passado muitos esperavam promoções por carreira. Hoje esses caminhos estão se fechando. Não basta mais ser diplomático, falar todas as línguas, ter carisma público. Leão XIV busca homens de Deus. Nada mais, nada menos. E isso é revolucionário. Uma história que começou a circular entre alguns religiosos confirma isso. Há alguns dias, em uma audiência não oficial, o Papa recebeu um jovem bispo que havia pedido uma conversa para falar sobre um projeto evangelizador muito ambicioso em seu país. O Papa o ouviu, mas no final perguntou: "E você, como está com Deus?" O bispo tentou responder com entusiasmo sobre suas realizações, mas o Papa insistiu novamente: "E como vai a sua oração? Você está se deixando amar por ele?" Ao sair, o bispo comentou com um amigo: "Saí com a sensação de que me desnudaram a alma." Essa é a pedagogia deste pontificado. Desarma, não com autoridade fria, mas com uma verdade desarmante. E é por isso que está gerando esse tremor, porque não aponta para estruturas, mas para corações. E quando o coração treme, tudo mais começa a mudar. Em alguns setores do Vaticano, começou-se até a falar de uma etapa mística do papado, porque Leão XIV está tomando decisões cada vez mais marcadas pela interioridade. Ele se move pouco, fala pouco, mas quando age, o faz a partir de um lugar muito profundo. Um cardeal que o conhece bem disse isso sem rodeios: "Este Papa não pensa no futuro da Igreja como um administrador, mas como um homem em oração, e isso muda tudo." E de fato isso muda tudo, porque ele está levando a Igreja a um lugar que já tínhamos quase esquecido: o silêncio como santuário. Ele está lembrando que sem Deus não há missão possível, que sem altar não há igreja viva, que sem adoração não há fecundidade, e por isso tudo treme. Não por medo, não por destruição. Treme porque o Espírito começou a soprar com força, e as estruturas ocas não resistem a esse vento. Enquanto a opinião pública tenta entender este pontificado fora do comum, aqueles que vivem a vida da Igreja por dentro estão começando a reconhecer uma verdade incômoda e, ao mesmo tempo, esperançosa. O Papa Leão XIV não está tentando consertar rachaduras superficiais, mas demolir muros que já não sustentavam nada. Ele não faz isso com escândalo ou dureza. Ele faz isso como um jardineiro paciente, que sabe que, se a árvore não for podada a tempo, o fruto se perde. Cada uma de suas decisões recentes tem o selo dessa paciência exigente. Há apenas algumas semanas, sem aviso prévio, Leão XIV enviou uma carta escrita à mão a todas as conferências episcopais do mundo. Ela não foi redigida pela Secretaria de Estado, nem vazada com antecedência. Era um texto breve, direto e profundamente espiritual. Nela, o Papa pediu 3 coisas aos bispos: redescobrir a paternidade espiritual, abandonar o poder visível e acompanhar com humildade o sofrimento silencioso do povo. Ele encerrou a carta com uma frase que já começa a se repetir entre os padres:
A única autoridade que permanece é a daquele que serve de joelhos. Este tipo de mensagem está tendo um efeito real. Em várias dioceses do mundo, os bispos começaram a rever seu estilo de vida, a reduzir suas agendas públicas, a recuperar espaços de direção espiritual, a restabelecer horas de adoração eucarística. Não é uma revolução midiática, é uma conversão interior que se expande em cadeia, sem necessidade de barulho. O mesmo está acontecendo nas comunidades religiosas. O Papa começou a enviar mensagens pessoais a abadesas, superiores e fundadores, pedindo que não transformem seus carismas em instituições funcionais. Ele implorou-lhes literalmente que não se esquecessem da fonte, que voltassem ao carisma original, à oração, à pobreza, à obediência, não como normas, mas como fogo interior. Numa carta dirigida a uma congregação feminina, escreveu: "Quando o hábito exterior é impecável, mas o fogo se apagou por dentro, então caminhamos bem vestidos, mas vazios." Essa linguagem direta, espiritual e radical está provocando um tremor silencioso em toda a vida consagrada, porque muitos passaram anos se perguntando que rumo seguir e agora sentem que finalmente há um Papa que não vem para administrar, mas para despertar. Isso não quer dizer que seja fácil. Todo despertar requer cruz. E isso Leão XIV sabe muito bem. De fato, alguns já começam a levantar resistências mais organizadas. Em certos setores do aparato eclesial, mais institucionalizado, percebe-se com desconforto a ruptura de certas rotinas consolidadas. Há quem veja com desconfiança essa reorientação para o contemplativo. Temem perder espaços de influência, protagonismo ou simplesmente conforto espiritual. Mas o Papa não se deixa pressionar. E o mais revelador é que ele não responde com confronto, mas com mais silêncio, mais oração, mais profundidade, porque o Papa não está respondendo a uma luta política, está respondendo a um chamado interior. Por isso, sua autoridade não vem de seus decretos, mas de seu exemplo. No meio do Vaticano, onde tudo parece girar em torno do visível, ele continua caminhando como mais um peregrino em busca do invisível. Uma de suas decisões mais comentadas foi a de revisar o estilo dos consistórios e sínodos. Ele pediu que fossem eliminados discursos desnecessários, que fossem reduzidas as encenações e que fossem dedicadas mais horas ao silêncio compartilhado. Em seu primeiro consistório, ele surpreendeu a todos quando, em vez de um discurso inaugural, sentou-se em silêncio diante do Santíssimo por meia hora. Todos o seguiram. Ele não disse nada, mas falou mais do que com 1000 palavras. Um cardeal que estava lá comentou depois que não sabia como reagir. "No início fiquei incomodado, mas depois entendi. Estávamos sendo purificados. Esse é o verdadeiro terremoto. Ele não destrói, purifica, não arrasa, ordena. Mas para que isso aconteça, é preciso estar disposto a deixar cair o que era sustentado apenas pelo costume." Nessa mesma linha, o Papa iniciou uma revisão da linguagem eclesial. Ele pediu que as homilias, os documentos e as intervenções públicas voltem a ser profundamente centradas em Cristo. Que não se fale tanto da Igreja sem falar de Cristo. Que não se insista na estrutura sem mencionar a cruz. Que se cite menos sociologia e mais evangelho. Isso não é censura, é purificação. Porque o Papa sabe que a credibilidade da Igreja não se recupera com manuais de comunicação, mas com santidade. E para isso é preciso voltar a falar como os santos, com clareza, com humildade, com fé. Leão também pediu que as liturgias papais não tenham discursos finais, que terminem em silêncio, que não haja aplausos, que o povo de Deus se retire em adoração, não em euforia. Alguns consideram que estas medidas tiram entusiasmo, mas ele responde sem hesitar: "Não quero entusiasmo, quero fogo." E esse fogo, embora ainda pareça pequeno em muitos lugares, começou a arder. Porque quando um Papa vive o que diz, quando ora mais do que fala, quando ama mais do que manda, então o coração da Igreja começa a bater novamente. E isso mais cedo ou mais tarde contagia. E é isso que está acontecendo agora. À medida que esses movimentos silenciosos, mas firmes, se desenvolvem no coração do Vaticano, o que começou como uma simples mudança de tom já se tornou uma nova forma de governar, ou melhor dizendo,
de pastorear, porque é isso que distingue Leão XIV de muitos de seus antecessores recentes. Ele não está administrando um pontificado como uma administração eclesial. Ele está exercendo sua missão como pastor da alma universal. E quando um papa leva a sério a necessidade de reconduzir a alma da igreja ao essencial, os tremores não são apenas inevitáveis, são providenciais. O epicentro do terremoto não está na política eclesial, está em algo muito mais profundo, no modo de ver. O Papa começou a olhar para as coisas com a lógica da eternidade, e essa mudança de perspectiva muda tudo. Por exemplo, suspendeu indefinidamente o projeto de reforma da Cúria, que estava em curso há anos, não porque o rejeite, mas porque considera que se concentrou demais nas estruturas e muito pouco na oração. Segundo fontes próximas à Casa Santa Marta, o Papa está convencido de que não se pode reformar a Igreja sem primeiro reformar o coração daqueles que a servem, e por isso priorizou uma etapa de profundo discernimento espiritual que já começou a transformar os espaços internos do Vaticano. Escritórios que antes eram símbolo de influência foram simplificados. Cargos que antes eram concedidos como prêmio pela lealdade diplomática, agora são entregues a religiosos de vida oculta, sem experiência na política vaticana, mas com uma biografia marcada pela cruz e pela fidelidade. Isso gerou desconcerto e até mesmo mal-estar entre aqueles que estavam acostumados com os antigos equilíbrios. Há quem interprete esta linha como imprevisibilidade, mas na realidade é pura coerência, porque Leão XIV não busca consolidar o poder, mas redistribuir a fé. Um exemplo claro foi a recente nomeação de um novo conselheiro espiritual para a Secretaria de Estado. Não um diplomata, não um teólogo midiático, mas um monge cisterciense quase desconhecido que viveu os últimos 20 anos em silêncio, oração e penitência. Sua única condição para aceitar o cargo foi não abandonar sua cela. O Papa aceitou sem hesitar. Se o Espírito fala no deserto, então o deserto será parte do Vaticano, ele disse. Este gesto foi considerado por muitos como emblemático. O Papa não quer mais controlar. Ele quer que Deus governe mais. E isso, embora pareça simples, é uma verdadeira revolução espiritual, porque exige de todos, bispos, religiosos, fiéis, leigos, uma mudança radical. Já não basta conhecer os documentos, já não basta repetir frases eclesiais. Agora é pedido que o vivamos, que o encarnemos, que o soframos, se for necessário. O próprio Leão XIV disse recentemente, de forma quase poética, durante uma meditação com padres: o tempo de falar terminou. Começou o tempo de sangrar em silêncio por Cristo. Não houve aplausos, houve silêncio, porque se entendeu que não era uma metáfora. Era um convite concreto à santidade real, não a ideal, a verdadeira, a que custa, a que incomoda, a que transforma. E é isso que está gerando essa onda expansiva dentro da igreja. Não se pode mais viver do prestígio da instituição. Não se pode mais cobrir a aridez interior com ativismo exterior. O Papa está chamando todos, desde os cardeais até os leigos mais simples, a voltar ao princípio, à fonte, ao primeiro amor. E esse caminho não se faz com estratégias, faz-se de joelhos. Em algumas dioceses, já começaram a organizar retiros em massa do clero, motivados diretamente por este novo estilo de pontificado. Não são retiros de planejamento, nem jornadas de análise, mas retiros de oração, de silêncio, de exame de consciência. Em um deles, um bispo confessou-se perante o seu presbitério. Há anos não rezava de verdade, apenas repetia orações. E muitos padres choraram com ele porque sentiram que finalmente a igreja está tirando as máscaras. Em comunidades religiosas, que há muito estavam divididas por conflitos internos ou desorientadas pelo cansaço pastoral, estão relendo os escritos fundacionais. Está se voltando à vida comum, à austeridade, à obediência. Alguns começaram a fechar casas que se tinham transformado em escritórios para voltar a viver juntos, como fraternidades orantes, não como gestores apostólicos. Para muitos, isso é difícil. Nem todos aceitam. Alguns sentem que é dar um passo atrás, mas na realidade é dar um passo para dentro. Porque o Papa não está pedindo menos atividade, está pedindo mais alma, mais verdade,
mais presença de Deus. E quando um papa vive assim, quando age com essa fé, com essa clareza, com essa radicalidade tranquila, o mundo inteiro percebe. Não importa se a mídia não destaca, não importa se não há imagens virais, a igreja está despertando e está tremendo, porque não treme diante de um escândalo, treme diante do sagrado, diante do que é verdadeiro. E Leão XIV veio nos lembrar que esse tremor é o início de um novo nascimento. O efeito desse terremoto espiritual já ultrapassou as fronteiras do Vaticano. Em dioceses da África, Ásia e América Latina, onde o evangelho ainda é vivido com fervor em meio à pobreza, o testemunho de Leão XIV começou a ser reconhecido como o gesto de um pastor que realmente compreende o sofrimento do povo. Ele não fala de sinodalidade como uma ideia abstrata, mas como um retorno à simplicidade do evangelho. E isso, em comunidades que foram esquecidas durante décadas, é vivido como um bálsamo. Um bispo da Amazônia, após receber uma carta manuscrita do Papa, agradecendo seu testemunho entre os mais pobres, declarou ao seu clero: "Temos um Papa que não precisa nos ver para nos ver, não precisa nos visitar para nos acompanhar. Sua oração nos sustenta." E essa é a chave. Leão XIV está governando não a partir da política, mas a partir da intercessão. Ele está traçando o rumo da igreja, não a partir de estratégias, mas de joelhos diante do Santíssimo. Esse estilo comoveu muitos, mas também abalou a segurança de outros. Em certos ambientes eclesiásticos que estavam confortáveis com uma igreja de eventos, projetos, relatórios e números, a abordagem do Papa gerou inquietação, porque Leão XIV começou a colocar a alma acima da agenda. Ele pediu que fossem suspensos os planos pastorais que não nasceram da oração. Exortou a discernir antes de agir. Lembrou repetidamente que a eficácia sem graça é apenas ruído. Durante uma reunião privada com vários prefeitos de dicastérios, o Papa disse algo que ficou gravado na memória de quem o ouviu. "Prefiro uma igreja que avance com passos pequenos, mas santos, do que uma igreja que corra sem saber para onde vai." E com essa lógica está governando. Não busca a expansão rápida, busca a fidelidade estável, porque sabe que o crescimento que não nasce da cruz não permanece. Em suas últimas homilias, Leão XIV abandonou até mesmo a linguagem técnica e fala com a simplicidade dos santos. Ele usa imagens bíblicas, parábolas, referências aos pais do deserto. Ele disse, por exemplo, que o Espírito não fala em conferências, mas no coração que guarda silêncio. E essa linha, embora simples, está guiando decisões muito concretas. Um dos temas mais delicados que ele abordou recentemente é a pobreza eclesial. Sem fazer denúncias nem emitir normas, começou a cortar certos luxos. Ordenou que as refeições nos palácios apostólicos fossem simples, sem excessos. Que as viagens não essenciais fossem suspensas. Que os apartamentos vazios fossem abertos aos missionários de passagem. Pequenos gestos, sim, mas gestos que estão mudando o clima espiritual do Vaticano. Ele devolveu a dignidade à austeridade, e isso não é um símbolo ideológico, é uma convicção de vida. Porque o Papa vive assim. Desde que foi eleito, continua usando a mesma cruz de ferro, os mesmos sapatos gastos, seus hábitos simples. Recusou-se a se instalar nos apartamentos papais, e agora está estendendo esse estilo a todo o aparato que o rodeia. Um alto funcionário, ao ser transferido recentemente para um escritório mais modesto, protestou discretamente. O Papa apenas respondeu: "Quem serve à igreja não precisa de espaço, precisa de espírito." E essa frase se tornou uma espécie de lema entre os mais jovens do Vaticano, porque eles entendem que o que o Papa está fazendo não é cosmético, é profundo, é evangélico, é irreversível. Ele também começou a falar cada vez mais sobre o pecado, não como uma ameaça, mas como uma verdade que deve ser enfrentada com humildade. Em uma recente jornada de oração com penitenciários, ele disse: "A igreja não tem medo do seu pecado, tem medo de não chorar por ele." E essa abordagem tocou muitos porque põe fim aos discursos evasivos, volta ao coração, à necessidade de redenção, ao poder da misericórdia, mas uma misericórdia que não é tolerância confortável, mas um abraço que transforma. As confissões se multiplicaram em Roma,
mesmo dentro da Cúria. Capelas que estavam vazias agora recebem visitantes que não procuram câmeras, mas perdão. Tudo isso está acontecendo sem manchetes, mas está acontecendo e está sendo provocado por um Papa que vive como se o invisível fosse o mais real. Não há dúvida, Leão XIV está deixando sua marca. Não será um pontificado de reformas jurídicas espetaculares, mas será lembrado como o tempo em que a Igreja começou a respirar novamente, a chorar novamente, a amar o essencial novamente. E nesse sentido, é sim um terremoto, não de destruição, mas de reconstrução interior. Porque quando o próprio Papa se torna adorador, todo o corpo místico da Igreja começa a se inclinar. Quando ele se despoja, os outros começam a rever o que acumularam. Quando ele escuta, os outros começam a falar com verdade. E quando ele ora, a Igreja começa a voltar para casa. Nesta última etapa do que muitos já chamam de terremoto silencioso de Leão XIV, não se trata de medir o impacto por números, reformas assinadas ou grandes manchetes. A mudança que está se gestando não pode ser contada, mas pode ser sentida em cada canto onde um padre voltou a se ajoelhar, onde uma comunidade religiosa recuperou o silêncio, onde um leigo reencontrou o valor da adoração. Lá chegou a onda expansiva deste novo estilo de papado, porque Leão XIV não quis mudar tudo, quis voltar ao todo verdadeiro, Deus. E esse retorno não é confortável, não é imediato, não é espetacular, mas é profundamente eficaz. O que começou como uma série de pequenos gestos, uma missa sem câmeras, um almoço simples, uma citação do Evangelho dita sem microfone, acabou provocando uma transformação interior sem precedentes nos tempos recentes. Alguns analistas eclesiásticos ainda se questionam sobre a doutrina deste pontificado. Outros procuram classificá-lo em esquemas conservadores ou progressistas, sem compreender que Leão XIV não se enquadra nessas categorias. A sua única agenda visível é a do evangelho vivido, não a do discurso, nem a do marketing pastoral, nem a do consenso superficial. Sua agenda é a cruz, o altar, a palavra e o coração, nessa ordem. E isso é, em si mesmo, revolucionário. Um gesto recente confirmou isso em sua última aparição pública. Durante uma celebração da solenidade da Anunciação, o Papa decidiu não fazer homilia. Em vez disso, leu lentamente o Magnificat e, ao terminar, permaneceu em silêncio diante do altar por longos minutos, sem dizer mais nada. Ele não se moveu, não saudou, não abençoou com gestos pomposos, apenas permaneceu em pé, em recolhimento. A imagem deu a volta ao mundo, um Papa imóvel, pequeno, diante do mistério. Essa imagem resume tudo, porque é isso que Leão XIV está ensinando. Que a Igreja não precisa falar mais alto, precisa falar menos e ouvir mais. Que não precisa se mostrar para ser credível, precisa ser fiel para ser fecunda. E que não precisa conquistar o mundo com relevância, mas convertê-lo com presença. Presença de Deus, não de seus representantes. Em várias universidades católicas do mundo, os estudantes de teologia começaram a estudar com mais atenção suas palavras espontâneas do que seus documentos oficiais. Não porque desacreditem a doutrina, mas porque reconhecem que, em sua maneira de agir, Leão XIV está escrevendo com a vida, com suas pausas, com seu retiro interior, com suas decisões que, apesar de sua simplicidade, estão provocando uma renovação que não precisa ser proclamada para ser real. E enquanto isso, nas sombras, em comunidades escondidas, em eremitérios, em famílias que se reúnem novamente para rezar, acende-se uma chama pequena, mas clara. Porque quando do alto da igreja irradia a adoração, toda a igreja começa a se inclinar. Quando o Papa não teme o silêncio, aqueles que o seguem começam a valorizá-lo. Quando ele se retira do barulho, a igreja se liberta da vertigem. Esse é o legado que começa a tomar forma. Não será medido pelo número de sínodos nem por reformas administrativas. Será lembrado por ser o tempo em que a igreja voltou a rezar, voltou a respirar, voltou a arder. E isso, em tempos de escuridão, é mais do que suficiente. É luz. Leão XIV não quis entrar para a história
como um reformador de estruturas. Certamente desejará sair como um servidor da alma da igreja. Alguém que veio não para brilhar, mas para limpar o altar. Não para confrontar, mas para discernir. Não para convencer com ideias, mas para despertar com a presença. E agora, quando o mundo ainda tenta entender o que realmente está acontecendo neste pontificado, aqueles que olham com os olhos da fé já sabem, é Deus quem começou a se mover. E quando Deus se move, tudo treme, não por destruição, mas porque algo novo se aproxima, algo verdadeiro, algo eterno. É isso que está acontecendo com Leão XIV. Não é um terremoto, é o tremor do Espírito que chama a igreja a voltar ao seu primeiro amor.